Aleluia. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Você crê que este domingo é um domingo marcado para que Deus possa trazer respostas para você? Nós estamos num domingo de Santa Ceia. E todas as vezes que eu olho para o culto de Santa Ceia, eu não posso deixar de lembrar da cruz. E todas as vezes que eu olho para a cruz, eu não posso deixar de lembrar que a cruz é uma resposta para a minha vida e para a sua vida. Meu Deus. Eu vou repetir. Quando eu olho para a cruz, eu não posso deixar de lembrar que ela é uma resposta para a minha vida e para a sua vida. Porque eu estava perdido, eu estava morto, e ali eu encontrei vida, ali eu encontrei salvação, ali eu encontrei regeneração, ali eu encontrei um novo caminho, ali eu encontrei uma nova história. Então nessa noite, se eu fosse intitular a minha mensagem, e eu vou intitular ela, é quando o fim vira começo. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como a sua vida está, mas eu sei que o meu Deus sabe como você está. E talvez você chegou aqui nessa noite embasado numa oração. Talvez você chegou aqui nessa noite e você ainda não expressou a sua oração, mas dentro do seu coração existe um desejo. Talvez você chegou aqui essa noite e dentro de você não existe uma oração, mas existe um sentimento. Talvez você chegou aqui essa noite e dentro de você não existe uma oração, não existe um sentimento, mas existe uma dor, existe uma frustração. E eu vim aqui para lhe dizer que isso não é o fim. Isso é o começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo é o começo porque o nosso Deus, Ele é especialista em transformar finais em recomeços. O nosso Deus é especialista. Quando o homem ele diz acabou, Deus olha para você e fala assim, não, só está começando. O nosso Deus, Ele é especialista em virar para você e falar assim, quando você fala assim, acabou tudo, não tem jeito mais, eu não consigo mais, Ele vira para você e fala assim, você não consegue, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, e não há ninguém que possa me deter. Quando eu falo é ponto final. O homem pode ter colocado um ponto final, mas eu estou colocando vírgula hoje. O homem pode ter colocado vírgula, mas eu estou continuando escrevendo. Quando nós entendemos isso, tudo muda. E nós vamos ler um texto aqui, que talvez você já leu esse texto, e é exatamente isso que Jesus faz. Só que às vezes nós lemos os textos e nós não compreendemos, porque nós não lemos, nos colocando dentro desse texto. Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto intencional que mostra não só o Jesus da cruz, mas o coração de Jesus que foi para a cruz. O coração de Jesus que foi para a cruz. Ah, meu Deus.
O coração de Jesus que foi para a cruz, ele não é indiferente às nossas necessidades, às nossas lutas, aos nossos momentos menos bons. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11 em diante, diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, repita comigo, chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e parando os que o levavam, disse: jovem, eu a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram de temor, e ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Pai, está diante do Senhor a Tua palavra. E a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Que nessa noite, meu Deus, ao falarmos da Tua palavra, ao comentarmos, Pai, a Sua Escritura, ao expor as Suas Escrituras, que o Senhor possa produzir, meu Deus, o mesmo sentimento, Pai, que houve neste texto, Pai. Que nós possamos, meu Deus, adentrar neste texto e que nós possamos sair daqui, Pai, com a revelação clara dentro de nós, de que o Senhor é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. E que nada nem ninguém poderá nos separar, Pai, das Tuas mãos, nada nem ninguém poderá separar do Teu amor, nada nem ninguém poderá separar do Teu olhar, nada nem ninguém poderá separar do propósito que há em nossas vidas através da Tua vontade. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é por nós, e quando o Senhor é por nós, nada pode ser contra nós, Pai. Nós cremos, meu Deus, que quem entrou aqui nesta noite frustrado, vai sair cheio de esperança. Quem entrou aqui nesta noite morto, vai sair daqui ressuscitado. Quem entrou aqui nessa noite doente, vai sair daqui curado. Quem chegou aqui depressivo, vai sair daqui saltando de alegria. Porque nós cremos, Pai, que a Sua palavra é viva e eficaz, e vai curar os nossos corações aflitos, Pai. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu precisei analisar esse texto, eu precisei olhar esse texto, e eu precisei enxergar esse texto como Jesus enxerga. E quando nós lemos as Escrituras, se nós não entendermos o coração de Jesus, nós não vamos entender o que Jesus está fazendo aqui. Repare que essa história da viúva de Naim, ela é narrada apenas no Evangelho de Lucas. E é muito interessante que Naim é uma pequena vila situada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Nazaré. E é interessante que essa cidade, eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa cidade não tinha grande destaque geográfico, essa cidade não tinha grande destaque político, mas foi o cenário de um dos milagres mais emocionantes da vida de Jesus.
E eu começo esse texto agora, eu começo essa ministração agora dizendo que você não precisa de cenários, você não precisa de lugares importantes, você não precisa de ambientes selecionados, você apenas precisa de um encontro com Jesus para a sua vida ser mudada e para a sua história ser transformada. Existem pessoas aqui querendo encontrar com pessoas influentes, estar em lugares influentes. Você não precisa disso, você só precisa estar no lugar certo, na hora certa e na presença de um Deus que é poderoso, fiel e justo. Ei! Esse ambiente era um ambiente que não era aquele ambiente maravilhoso, não era aquele cenário perfeito. Não era aquele cenário que você falava, uau, está na capital. Não era aquele cenário geograficamente ou politicamente, aquele cenário de grande destaque. Mas era mais uma cidade. Era mais uma cidadela, era mais um ambiente. Sabe por que eu estou destacando aqui hoje? Porque existem pessoas nesse ambiente que falou essa semana assim, Senhor, você me tirou de lá e me trouxe para aqui. Você me tirou daquele ambiente. Você me tirou daquele lugar, você me tirou daquela posição para colocar aqui. Você me tirou daquela casa para me colocar nesta casa. Você me tirou daquele ambiente, daquela profissão, daquela realidade, daquele contexto para me colocar aqui. Sim. O Senhor está te trazendo a resposta nessa noite. Ele te tirou daquele lugar, daquele ambiente, daquela casa, daquela empresa, daquele país, daquela cidade, daquele bairro, daquele círculo de amizade, porque lá você não iria ter o Senhor como Senhor da sua vida. E por isso é que Ele te trouxe aqui, porque lá você não iria estar sentado hoje numa igreja ouvindo a palavra de Deus, adorando a Ele. Por isso é que Ele te trouxe aqui, porque você jamais estaria lá neste momento, nessa hora e nesse dia, adorando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Resposta dada. O Senhor só te trouxe aqui hoje para você ouvir isso. Tem lugares, tem ambientes, quando o Senhor chama Abraão, a primeira coisa que Ele faz, sai da tua terra. Mudança geográfica. Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida, que a primeira coisa que Ele faz é mudança geográfica. Mudança geográfica, não resista às mudanças geográficas. Não resista às mudanças de ambiente. Repare que esse ambiente aqui não era um ambiente perfeito aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era um ambiente perfeito para o milagre acontecer. Aos olhos de Deus era um ambiente exato para tudo acontecer. Mas o mais interessante é que nós estamos diante de um ambiente, mas nós também estamos diante de uma viúva. Nós estamos diante de um ambiente, nós estamos diante de uma viúva e nós estamos diante de um cadáver. Talvez eu esteja olhando para você. Nós estamos num ambiente, diante de uma pessoa e diante de algo que já morreu dentro da sua vida. Diante de algo que já morreu dentro de você. Só muda o cadáver. Só que aqui nós estamos diante de uma viúva. E talvez quando você lê, no nosso contexto, quando você olha para uma viúva, perdeu o marido. Tem alguém que tem mais alguma informação aqui de viúva, aqui no nosso contexto atual? Perdeu o marido. Ali não. Ali a informação segue. Ela perdeu o marido e perdeu o sustento. Porque o sustento naquela época só podia vir de um homem. E ali ela tem mais outra informação. Ela perdeu o marido, perdeu o sustento e ficou à margem da sociedade.
Isso é o contexto de viúva. Isso é o contexto de viúva. Agora é o contexto de uma viúva que tem um filho, que vai fazer o papel do pai. Só que o filho, então, quando o pai morre, ela é viúva, porém ela tem sustento. Porém, ela é viúva, porém ela não está à margem da sociedade, porque ela tem um filho. Neste momento, ela é viúva, perde o sustento e começa a estar à margem da sociedade. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Quem consegue imaginar a dor dessa mulher? Talvez ela seja parecida com a sua hoje. Talvez ela seja parecida com a sua. Talvez ela seja parecida com a sua frustração. Talvez ela seja parecida com a sua perda. Talvez ela seja parecida com a sua realidade. Talvez ela seja parecida com a situação que você está vivendo, com o seu problema que você está vivendo. Talvez seja parecida com aquele desafio que você está enfrentando no seu trabalho. Talvez seja parecido com aquele desafio que você está enfrentando interiormente, exteriormente, financeiramente. Talvez seja exatamente a dor que essa mulher está sentindo. Mas a Bíblia nos diz algo muito interessante. A Bíblia nos diz algo muito interessante. No verso 12, quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único da viúva. Eis que saía, no ponto de vista de quem está lendo, era o filho único da viúva. No ponto de vista da viúva era o sustento, e era a condição de levá-la para a margem ou de deixá-la numa condição estável. Na porta da saída, olha o que o texto diz, na porta da saída. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía do enterro do filho único da viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, ou seja, um cortejo fúnebre. Estava ali, e aquele menino não tinha morrido há muito tempo, porque na cultura judaica, eles não embalsamavam o corpo, porque era algo impuro. Então enterrava menos de 24 horas. Então ele não tinha morrido há muito tempo. Aquele menino estava ali num cortejo, preste bastante atenção nisso. Olha a realidade de dor, de sofrimento daquela mulher. A porta saindo da cidade, porque eles não enterravam na cidade, porque era impuro, enterrava fora dos muros da cidade. Então eles estavam saindo da cidade. Verso 13. Ao vê-la, preste bastante atenção. No 11, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada, e com ele iam muitos dos seus, e uma grande, preste bastante atenção. O cenário aqui é o cortejo saindo da cidade. A porta está aqui. Daquele lado, a morte. Desse lado, Jesus chegando. A Bíblia diz que ao entrar na cidade, Jesus estava entrando na cidade de Naim, e o cortejo estava? Preste bastante atenção. Aqui estava o encontro. Do filho único da viúva, morto,
que ia viver, e o filho unigênito do Pai, que estava vivo e estava pronto para morrer. Eu vou repetir. Aqui estava o encontro do filho único da viúva, que estava morto e ia viver. E estava o filho unigênito do Pai, vivo, que estava se preparando para morrer. A morte encontra com a vida. Quando a morte encontra com a vida, algo novo acontece. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que nesse ambiente tem vida. Porque nesse altar tem palavra, nesse altar tem adoração, nesse ambiente tem um Deus que é exaltado, que é glorificado, que é adorado. E a Bíblia diz que quando há esse encontro, imagina aqui, houve um encontro da morte com a vida. Houve um encontro de um cortejo fúnebre com um cortejo de vida. Jesus chega aonde a morte estava. Jesus chega onde a decepção estava. Jesus chega onde a dor estava. Jesus chega onde estava tudo que não era bom. Jesus chega. No verso 13. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse. Jesus disse, presta bastante atenção numa coisa. Uma das coisas mais arriscadas que se pode dizer num funeral. Você teria coragem de dizer para uma viúva, não chora não. Chora não. Para uma mãe que está perdendo um filho, chora não. Quem é que tem coragem de falar uma coisa dessa? Você teria coragem de dizer uma coisa dessa? Sabe por quê? Porque você não tem o dom de dar a vida. Você não tem coragem porque você não tem o poder de ressuscitar, mas ela tinha um encontro com quem tinha o poder de ressuscitar. Sabe por que muitas coisas nós não temos coragem de fazer e Jesus tem coragem de fazer? Porque nós não temos o poder que Ele tem. Mas em nome de Jesus, nessa noite, e no poder que há no nome de Jesus, nós temos autoridade sim, delegada por Ele, para dar ordem no mundo espiritual, e aquilo que está perdido, não vai estar perdido mais, a doença vai sair, aquilo que precisa ser eliminado, vai ser eliminado hoje, em nome do Senhor Jesus, cadeias serão quebradas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Ei! Ao vê-la, deixa eu lhe perguntar alguma coisa aqui. Essa mulher alguma vez gritou para Jesus? Há alguma versão aí da sua Bíblia que diz que ela gritou, que ela esperneou, que ela ficou desesperada? Não. Ao vê-la, sentiu grande compaixão por ela e lhe disse, não chore. A primeira lição que eu quero te ensinar nessa noite, sabe aquela dor que você está sentindo? Aquela dor da traição, aquela dor da decepção, sabe aquela dor que olho nenhum aqui consegue ver? Sabe aquela dor invisível? Eu vim aqui nesta noite para lhe dizer que ninguém aqui consegue ver, mas o nosso Deus está vendo. O nosso Deus está vendo, e Ele está tocando aí agora, e dizendo, meu filho, não chore.
minha filha, não chore, não chore, não chore, não chore, não chore, porque eu já estou cuidando. Você teve um encontro comigo aqui hoje. Você chegou aqui cheio de depressão, vai sair daqui cheio de esperança. Você chegou cheio de doença, vai sair cheio de saúde. Você chegou aqui num nível de depressão terrível, mas você vai sair daqui curado em nome do Senhor Jesus. Ei! Sabe aquela dor invisível, sabe aquela dor da traição, aquela dor que você não consegue falar com ninguém? Ei, neste momento eu quero aqui de lhe dizer, o Senhor está vendo, o Senhor está assistindo e Ele está olhando para você com compaixão da mesma forma que Ele está olhando para essa mulher. Pastor, mas por que Ele não faz nada? Você é que pensa que Ele não faz nada, Ele já está te curando nesta noite. Ele já está te curando nessa noite. Ele já está te curando nessa noite. Repara que Jesus está olhando. Jesus olha para aquela mulher. Escuta. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é especialista em fazer biópsia. Sabe por quê? Porque Ele não quer fazer autópsia. Fala com o seu irmão assim. Jesus não quer fazer autópsia não. Ele quer fazer biópsia no seu coração hoje. Ele quer que você diga para Ele, vê se há em mim, Senhor, alguma coisa mal. Vê se há em mim, Senhor, alguma coisa mal. E se houver alguma coisa, você vai falar para Ele hoje. Mas Ele está vendo, Ele sabe, mas Ele quer também que você fale, Senhor! Ele sabe. Ele é especialista em olhar para o seu coração e falar assim, tira essa poeira daí, meu irmão. Essa dor, ela não pode permanecer. E Ele vira para você e fala com você hoje, não chore. Não chore, não chore, não chore. Sabe por que Ele está dizendo que para você não chorar? Porque o tempo de chorar acabou. O tempo de chorar acabou, agora é o tempo de sorrir, agora é o tempo de se alegrar, agora é o tempo de viver o propósito, porque todo mundo que encontra com Jesus não segue do mesmo jeito, não segue da mesma forma. Repare algo, nós estamos aqui diante de uma mulher que Ele faz uma autópsia, essa mulher não fala nada, nós estamos diante da morte de um jovem, na morte de um filho único, e o filho único de uma viúva. Essa mulher já estava farta de perdas, já tinha perdido o marido, já tinha perdido todas as realidades. Essa mulher já é uma colecionadora de perdas. Eu estou falando aqui para colecionador de perdas. Eu estou falando aqui hoje para colecionador de decepções. Eu estou falando aqui hoje para colecionador de traições. E o Senhor pede para eu lhe dizer, não chores. Que eu estou te libertando, eu estou te curando, eu estou te transformando, eu estou vendo tudo o que você está passando, mas não chores, porque o tempo de chorar acabou, o tempo de chorar acabou, eu estou tocando agora naquilo que te faz chorar, e eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua história a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Repare, ela não, Jesus viu aquela mulher no meio da multidão. Jesus viu aquela realidade e não ficou indiferente. A minha e a sua dor não é invisível para Deus. Ela pode ser invisível para o pastor, ela pode ser invisível para o líder, ela pode ser invisível para a sua família, mas ela não é invisível para Deus. E eu quero lhe dizer a segunda coisa. Verso 14. Chegando-se, colocou a mão no caixão, e parando os que levavam, disse, jovem, a ti te digo, levante-se. Fazer o que ele fez, era proibido naquele tempo, tocar no caixão. Mas Jesus jamais deixará de fazer o que precisa ser feito para mudar a história da sua vida. E eu vou repetir. Jamais Jesus deixará de fazer o que precisa ser feito
independentemente de qualquer coisa, para mudar a história da sua vida. Para tirar a dor que você está sentindo, para tirar a dor invisível que você tem, para tirar aquilo que você está vivendo. Jesus jamais deixará de fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso hoje é dia de biópsia, por isso é o dia de hoje o Senhor tocar no seu coração e fazer aquilo que precisa ser feito, você queira ou não queira. Pastor, eu não quero, mas Ele vai fazer. Pastor, hoje não, pastor. Ele vai fazer. Ele vai fazer, pastor, nesse ambiente, não, no gabinete, pastor. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, do modelo dele, independentemente daquilo que você imagina, Ele vai fazer, porque é Ele que tem o controle de tudo. Repare algo, chegando, colocou a mão no caixão, e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Onde Jesus chega, até o impossível se rende a Ele. Até o impossível se rende a Ele. Talvez você esteja, pastor, isso é impossível, pastor, isso é não sei o que, pastor, não sei o que. Pode ser um ato que seja difícil, pode ser uma realidade que seja impossível. É impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, quando Jesus chega, quando Jesus vê, e quando Jesus faz biópsia, tudo que é morte na sua vida vai recuar agora em nome de Jesus. Fala para ele: quando Jesus chega, fala igreja, isso é libertador para quem está do seu lado. Quando Jesus chega, a morte vai recuar em nome de Jesus. Pastor, mas eu não estou morto fisicamente. Morte do sentimento, morte dos sonhos, morte da coleção de traumas que você tem. Existem pessoas aqui que o corpo está andando, mas meu Deus, só Jesus sabe como é que está por dentro. Está podre por dentro, é um sepulcro caiado. Está lindo por fora. Está maravilhoso por fora. Veste bonito, anda bonito, fala bonito. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, porque você não vai ser mais colecionador de traumas, você não vai ser mais colecionador de dores, você não vai ser mais colecionador de traições, você não, a sua dor foi vista hoje, a sua tristeza foi vista hoje, e o Senhor diz: não chores mais, porque quando Jesus chega, a morte tem que recuar, Verso 15, o rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Uau! A terceira lição que eu quero te ensinar aqui essa noite, que quando Jesus toca, quando Jesus faz a biópsia, quando Jesus faz o que tem que ser feito, os ciclos de luto e de incerteza, de dor, desaparecem da sua vida. Quando Jesus toca, quando Jesus chega e faz o que tem que ser feito, Ele interrompe todos os ciclos de luto, todos os ciclos de incerteza na sua vida. Olha o que ele disse aqui: o rapaz assentou-se e começou a falar. O que era defunto, depois que encontrou com Jesus, o que estava deitado começou a sentar. Acabou, encerrou o ciclo de morte e começou um ciclo de vida. A viúva que estava triste começou a ficar alegre. O toque de Jesus interrompe ciclos de tristeza na nossa vida. O toque de Jesus interrompe ciclos de morte na sua vida. O toque de Jesus interrompe ciclos de dor na sua vida. O toque de Jesus interrompe ciclos de frustrações na sua vida. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Ei,
o que está morto dentro de você, hoje vai se levantar e vai começar a frutificar. E hoje vai começar a falar, e hoje vai começar a dar fruto, e hoje vai começar a viver aquilo que nasceu para ser, aquilo que nasceu para ser, aquilo que nasceu para ser. Você não vai ser mais um sepulcro caiado, você não vai ser mais bonito por fora e triste por dentro, você vai ser bonito por fora e maravilhoso por dentro. Você vai ser bonito por fora e vai ser alegre por dentro. Você vai ser bonito por fora, você vai ser santo por dentro, você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa contente, porque Jesus tocou em você. Jesus tem o poder de interromper ciclos de tristeza e restaurar destinos, restaurar histórias. E a quarta lição que eu tiro desse texto, verso 16: todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Primeira coisa, existem pessoas aqui que se sentiam esquecidas por Deus, se sentia rejeitada por Deus. Você falava assim: Deus não ouve a minha oração. Eu falo e parece que Deus não me ouve. Eu vim aqui para lhe dizer que você não precisa falar nada, que Deus te vê do mesmo jeito. Essa mulher não falou nada, essa mulher não gritou, essa mulher apenas chorou. Eu quero lhe dizer que as suas lágrimas, Deus tem colhido cada uma e tem traduzido ela em oração. Ele sabe de tudo que você está passando, Ele sabe de tudo que você está vivendo, e Ele está de olho em você e te trouxe aqui hoje para lhe dizer: não chores mais, não chores mais, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de viver o propósito chegou. Agora, esse milagre, ele não acontece na vida dessa mulher à toa. O milagre na minha vida não acontece à toa. Por quê? Porque eu não sou lagoa, eu sou rio. Lagoa guarda, rio flui. Fala com o seu irmão: lagoa guarda, rio flui. Fala com ele: você quer guardar ou quer fluir? Você quer guardar ou quer fluir? Tudo aquilo que acontece na sua vida que não glorifica o nome do Senhor não é saudável. Tudo aquilo que acontece na sua vida que não glorifica o nome do Senhor não é saudável. Pergunta para o seu irmão: tudo aquilo que está acontecendo na sua vida glorifica o nome do Senhor? Pergunta para ele, pergunta para ele. Tudo aquilo que você faz glorifica o Senhor? Ele diz aqui: todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O milagre não foi só para a viúva. O milagre não foi só para a viúva. Toda a cidade glorificou a Deus. Preste bastante atenção. Onde é que foi o encontro? Onde é que foi o encontro? O texto termina falando que toda... Onde é que o milagre aconteceu? A Bíblia diz que toda a cidade, aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, tem a ver com o encontro que você vai ter na porta. Pergunta para o seu irmão: quem é a porta? Pergunta para ele: quem é a porta? Pergunta para ele: você conhece a porta? Você já teve um encontro com a porta? Você sabe quem é a porta? Você sabe o que acontece com o encontro com a porta? Fala para ele: quando você conhece a porta, você encontra com a porta,
você vive a porta e o milagre acontece com a porta. Porque a porta é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. É o próprio Senhor. Ei, sabe quando o fim vira começo? Sabe o quanto o fim vira começo? É quando você encontra com a porta na porta. É quando você encontra com a porta na porta. Toda a cidade glorificou o nome do Senhor Jesus, porque houve um encontro da vida com a morte na porta da cidade. A cidade era irrelevante geograficamente, a cidade era irrelevante politicamente, mas quem estava na porta era Jesus. Jesus, 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 Jesus. O fim vira começo quando você encontra com Jesus. Vira para esse irmão que está do seu lado e diz assim: o que está morto dentro de você hoje? O que está morto dentro de você hoje? Jesus te trouxe aqui hoje para você ter um encontro com Ele. Põe a mão assim no seu coração. Põe a mão assim no seu coração. Põe a mão assim no seu coração. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção agora. E essa canção vai ser a sua oração. Essa canção vai ser a sua oração. No mundo busquei, fica sentado, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Fala para ele aquilo que você precisa falar. Todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada é melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Fique de pé no seu lugar agora com a sua mão no coração. Fique de pé no seu lugar com a sua mão no coração. Existem pessoas que entrou aqui nessa noite e que, quando eu falei de ambientes mortos dentro de você, ouça bem isso. O Senhor, você se identificou logo que existe algo morto dentro de você, algo que precisa de vida. E essa vida, ela só existe em Jesus.
Bíblia diz em João capítulo 14, verso 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não existe nenhuma outra forma de nós termos acesso ao caminho, à verdade e à vida, se não for através dele. E em todos os nossos cultos, nós sempre damos uma oportunidade, aliás, duas, para todos aqueles que estão presentes. E a oportunidade é para você reconhecer o Senhor, esse Senhor que trouxe vida para essa mulher que estava doendo, essa viúva que estava sofrendo perdas e estava colecionando traumas, traições, rejeições, estava colecionando essa dor terrível. E talvez você seja um colecionador de trauma, de rejeição, de traição. E nessa noite a mesma oportunidade que Jesus deu para essa mulher, essa viúva na cidade, Ele está dando para você aqui hoje. E a oportunidade é de entregar a sua vida para Jesus. Se existe alguém aqui nessa noite, a única coisa que você precisa fazer, é levantar a sua mão direita onde você está, só isso. E nós vamos entender que você está tomando essa decisão. A segunda oportunidade que nós damos aqui também, é para você que um dia tomou essa decisão, mas que andou afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Aquilo que estava morto, aquilo que precisa de vida, vai ganhar vida hoje. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita assim para o céu. É a única coisa que você precisa. Nós já temos algumas mãos levantadas. Não tenha receio, não tenha vergonha. É só você levantar a sua mão direita assim. Só isso que você precisa. Só levantar a mão direita onde você está. Que o Senhor já está te vendo. Assim como Ele viu aquela viúva, assim como Ele viu aquela mulher, Ele está vendo você. É só você levantar assim a mão, porque eu quero orar por você daqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Então é só você levantar assim sua mão. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer ter esse encontro com esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E hoje você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas sair com essa aliança renovada. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto, sem nenhuma vergonha, sem nenhum receio, sem nenhum ressentimento. Levanta bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Meu Deus, são muitas mãos. Você me permite, por favor. Vocês que levantaram as mãos, vocês me permitem? Deixa eu orar por vocês. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, sem nenhum constrangimento. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu quero muito orar por vocês. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nada melhor. Vem cá, vem cá. Nada. Sem nenhum constrangimento. Pode vir, pode vir, pode vir. Torna luto. Torna luto em festa. Pode vir, pode vir, pode vir. A vergonha sem nenhum constrangimento, pode vir. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza
das cinzas o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Se você está no seu lugar, se você está no seu lugar e não veio por vergonha, não fique aí não. Não fique aí não. Hoje o cortejo da vida está encontrando com o cortejo da morte. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Não deixe que nada te prenda aí. Se você quer tomar essa decisão, não permita que você fique aí por receio ou por vergonha. Vem aqui, vem aqui. Pode vir tomar essa decisão. Eu tenho certeza que algo novo vai acontecer na sua vida, porque quando Jesus chega, Ele ressuscita tudo aquilo que está morto, Ele traz vigor a tudo aquilo que precisa trazer. Pode vir, pode vir, pode vir. Não tenha receio, não tenha vergonha. Não fique no seu lugar, não fique, não fique. Eu não estou insistindo à toa. Existe uma batalha que está sendo travada na sua mente. Não permita que essa batalha trave você e pare você. Venha em nome de Jesus. 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 Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos apresentar, meu Deus, os nossos irmãos que tomaram essa decisão, Pai. Uma decisão consciente, Pai, após ouvirem a Tua palavra e reconhecerem, meu Deus, o Senhor como o único, suficiente Senhor e Salvador. Portanto, meu Deus, nesta noite, Pai, que o Senhor possa estar cuidando, meu Deus, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, cuidando da vida de cada um deles, Pai, guardando, protegendo. Nós não sabemos, meu Deus, aquilo que cada um vive, mas como a Tua palavra hoje foi revelada e diz, o Senhor vê, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada dor, cada tristeza, cada situação. E hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, eles sairão daqui transformados, renovados, fortalecidos pelo Senhor e pela Sua palavra, Pai. Nós cremos, meu Deus, que quando o Senhor chega nas nossas vidas, algo novo acontece, algo novo é realizado, Pai. Eles não sairão daqui da mesma forma que entraram, mas sairão daqui, meu Deus, cheios do Teu Espírito Santo, renovados, transformados e fortalecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Olhem para mim aqui, vocês que estão aqui à frente. Essa decisão é uma decisão maravilhosa, é uma decisão muito importante, é uma decisão muito relevante, e eu preciso que vocês repitam uma oração comigo, tá? Toda a igreja vai repetir, e vocês precisam repetir em voz alta, tá? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu reconheço que andei por caminhos errantes, mas hoje eu lhe peço perdão e o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver
eternamente com o Senhor. Amém, amém. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então eu vou contar de 1 até 3, e no 3 vocês vão olhar para trás. Só pode olhar no 3, tá? Não pode olhar antes. Não pode fazer batota, hein? Tá? Só no 3, tá? Tem festa aí ou não tem festa? Festa? Festa ou não tem festa? Amém. Então vamos lá. 1, 2, 3. Somos como Sejam bem-vindos ao novo. assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Quem está feliz aí com Jesus? Amém, glória a Deus. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor Jesus. E neste momento você já está recebendo, né, a sua ceia. Você já está recebendo o seu cálice, o seu pão. E em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante, o texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. É interessante que quando ele chega no verso 28, ele diz: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse momento é um momento muito especial. É um momento em que nós precisamos realmente fazer isso em memória dele. Nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos valorizar aquilo que foi feito. Todas as vezes que eu olho para esse pão, é impossível eu não lembrar daquilo que aconteceu com Jesus naquela cruz. Esse pão, para ele ser feito, teve que haver um trigo. E o trigo precisou ser amassado, precisou ser triturado. E foi isso que Jesus foi naquela cruz. Amassado, triturado, por amor a mim, por amor a você. Quando eu olho para esse sumo de uva, que representa o sangue de Jesus, eu não posso deixar de lembrar daquele sangue derramado por mim e por você. Mas esse momento também é um momento muito especial. E eu costumo dizer que é um momento em que, como cristãos, nós podemos olhar para 3 dimensões. A primeira dimensão é olhar para a obra do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa obra maravilhosa do nosso Senhor para nos salvar. Mas a segunda dimensão é quando eu olho para o meu irmão. Você já olhou para esse irmão que está do seu lado? Queria te convidar hoje, talvez a trocar o cálice com ele. Olhar para ele, olhar para ela, né? Talvez você está com a sua esposa, com o seu marido.
Esse é um momento de comunidade, é um momento talvez de você pedir perdão, de você orar por ele, de você abençoar a vida dele, de você declarar um novo tempo, uma nova história na vida dele. Esse mês será o melhor mês da sua vida, será a melhor semana da sua vida. Nunca se esqueça daquilo que Jesus fez por você. Fale para ele, nunca esqueça daquilo que Jesus fez por você. Nunca esqueça daquilo que Jesus fez e fará por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Esse momento é um momento de nós celebrarmos também com o nosso irmão. Talvez momento de pedir perdão, mas também momento de se alegrar. Mas esse momento também é um momento de nós olharmos para nós mesmos e ver se há algum caminho que não está bom. Ver se há algum caminho, alguma motivação, alguma realidade que não está boa. Por isso é que ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Talvez existe algo que você precisa pedir perdão, e é muito importante nós olharmos para essa realidade. Às vezes um pensamento, uma motivação, uma atitude, ou às vezes uma realidade que você está vivendo que não tem agradado a Deus, e que você vai pedir perdão, e a partir de hoje tudo isso vai mudar. Nesse momento nós vamos tirar um minutinho para poder consagrar o pão e o sumo, e para poder pedir perdão ao Senhor e tomarmos de forma digna. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos, Pai, primeiramente, Pai, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Declarar e glorificar o nome poderoso do Senhor Jesus, e declarar que ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Jesus, pela obra maravilhosa, pela salvação da nossa alma. Obrigado por se colocar no nosso lugar, por padecer, mas nós cremos, Pai, que a sua obra redentora foi simplesmente, Pai. Obrigado por tão grande amor, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, neste momento te pedir perdão, Pai, se alguma coisa que nós temos feito, Pai, não tem sido bom aos teus olhos, Pai. Que o Senhor possa estar nos corrigindo, nos alinhando, Pai, em pensamento, em motivação, em atitude, e que nós possamos, meu Deus, cada dia mais ser mais parecidos com o Senhor, para que a tua vontade seja uma realidade nas nossas vidas. Nós também, Pai, consagramos este pão, consagramos este sumo de uva, que até agora, meu Deus, foi apenas um elemento comprado, mas a partir de agora representará o corpo e o sangue do Senhor. Que ao tomarmos, que ao comermos, Pai, que possamos sair daqui renovados, transformados, prontos, meu Deus, para viver mais uma semana, mais um mês cheio, renovados, revigorados, Pai, cheio da presença do Senhor. Nós oramos, Pai, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Tomamos. Glorifique ao Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono Declare Ele. soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Declare isso. Mas Jesus
Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser com mais intensidade e verdade. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Dá-me só um minutinho, pastor Fábio e pastora Mariana, vem cá rapidinho. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem não conhece, quero apresentar-vos aqui pastor Fábio, a pastora Mariana. Quem ouve aí a rádio pela manhã? Programa Manhãs de Primeira. Quem ouve lá o Tempo e o Trânsito? É esse aqui, ó. Pastor Fábio, a pastora Mariana estão conosco desde o princípio da igreja, desde o início da igreja. E quando surgiu a primeira igreja a nascer, Lagoinha Margem Sul, eles aceitaram o desafio de ir lá implantar. E agora, nesse tempo de expansão, nós realinhamos as rotas e eles voltaram para cá. Então, Lagoinha Lisboa está ganhando mais um casal de pastores. É isso mesmo. Sejam bem-vindos, que vocês possam receber esse casal maravilhoso, apaixonante, Casal de amigos queridos que já é da casa, nos ajudou desde o princípio. Estarão conosco agora porque tem novos projetos. Meu Deus do céu, vocês nem imaginam os projetos que vêm por aí, gente, E nós precisamos deles aí junto com a gente, tá? Que vocês acolham eles aí agora, porque eles também vão estar pastoreando vocês e a vossa família, tá bem? Amém. Cadê o microfone? Me empresta um microfone aí, pode ser esse. Pastor Fábio, ora aí abençoando a nossa semana e terminando o culto. É isso. Aleluia. Não é tempo e trânsito, Não é só o tempo e o trânsito. Mas a gente sabe que tudo aquilo que nós temos aprendido de Deus tem feito a diferença. Tudo aquilo que o pastor falou aqui, o que Deus estava me chamando a atenção ali era de Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta aí. Tá vendo como é que você conhece? Se você abrir a porta e eu entrar, o que ele vai fazer? Vai cear com você. Meu irmão, joga a chave fora depois. Não deixe ele sair nunca mais de dentro da sua vida. Você vai ver o que vai acontecer. Que Deus possa dar um espírito de ousadia para cada um de nós. Em nome de Jesus, a gente precisa aprender a ser ousado. Parar de mimimi, parar de nhenhenhen. Ai Deus, não consigo. Para com isso. Para com isso. O Eliseu, que estava trabalhando quando Elias passou e falou, vem. Ele só largou tudo e foi. No meio do caminho, quando Elias foi embora, ele chegou para ele, sabendo o que ele queria, e disse, pede alguma coisa. E ele disse o quê? Me dá o dobro da unção que você tem. Só aí já é espírito de ousadia, meu irmão. E sabe o que me chama a atenção? 2 Reis capítulo 6, quando ele estava cercado por um exército inimigo, Eliseu nem saiu para fora. O servo dele, quando foi lá escovar o dente, viu a cidade cercada, voltou desesperado e falou, se Eliseu, nós vamos morrer. Eu falei, por quê? Tem um exército lá fora. Ele não saiu para fora para ver. Quem é ousado confia em Deus e não precisa sair para fora para ver o problema, não. É de dentro de casa que ele levanta a mão e fala, Pai, abra a visão do meu servo e mostra para ele o que eu vejo. Aleluia. Amém. E quando o servo saiu, tinha o quê? Um exército do Deus vivo ao derredor daquele para proteger. Você precisa de algo de Deus? Você precisa de algo de Deus? Então por que você não levanta a mão e determina isso para você? Nós vamos orar, encerrando o culto. Mas a primeira oração que eu vou fazer, eu quero que você pense naquilo que você precisa. Eu não conheço a sua vida, mas você sabe qual é a sua necessidade, não sabe? Então você vai levantar uma mão e a outra vai colocar no seu coração. E você vai determinar para acontecer essa semana. Você vai procurar depois os pastores e vão falar que aconteceu. Vai procurar seu líder de GC e vai falar que aconteceu, amém? Vamos lá? Você tem fé para isso? Tudo aquilo com fé. Se você pedir com fé, você vai receber. Então levanta a sua mão bem alta aí. Pai, em nome de Jesus, antes de encerrar aqui nessa noite, Senhor,
Eu peço a Ti, ó Pai, que dê um espírito de ousadia para cada um dos Teus servos que estão aqui nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, mostra e continua mostrando para ele que o Senhor é Deus e que o Senhor tem feito milagres. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade que essa pessoa precisa. Se é um documento, se é algo que ela precisa, Pai, fecha até o final dessa semana, em nome de Jesus, para sexta-feira o Teu nome ser glorificado por isso que o Senhor deu. Pai, se precisa aparecer documentos que estão encravados na AIMA, libera essa semana. Pai, se tem alguém aqui passando por alguma enfermidade, libera agora nesse momento, cura essa pessoa por completo. Se tem alguém aqui que tem alguma coisa ou alguém no hospital, cura essa pessoa para que amanhã ela já tenha alta para glorificar o Teu nome, porque o Teu povo é um povo ousado, é um povo determinado, e no Teu nome, no Teu Espírito Santo nós vamos continuar vivendo. Pai, nos leve para casa em segurança, porque sabemos que o Senhor já tem feito tudo aquilo que nós pedimos. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossa semana, e que em nome de Jesus, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, a Tua presença já vai estar ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Abençoe Glória essa a pessoa Deus. que está do seu lado aí. Deus te abençoe, uma boa semana em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, que honra e privilégio mais uma vez podermos celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar e que essa semana seja extraordinária em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana.